Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Forte, podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje vamos falar de um tema bastante polêmico: alongar ou fortalecer. O que é melhor para a sua coluna? Né? Isso aí. Então é importante a gente começar falando que a coluna é uma estrutura ali de sustentação, né? Então temos ali articulações entre as vértebras, discos intervertebrais, ligamentos, músculos, e pacientes com dor na coluna normalmente nos questionam se o alongamento é o mais ideal para os casos de dores na coluna ou se o fortalecimento surtiria mais efeito. E aí estamos aqui para desmistificar um pouco isso. Verdade. E acompanha até o final, porque no final a gente vai falar quem tem as características que vão te levar mais ao alongamento e quem tem as características que vão te levar mais ao fortalecimento como cura, né? Como cura não, como controle dessa dor nas costas, né? Existe um perfil de pessoas que vai ter mais vantagem com certas características, tanto físicas quanto funcionais da dor, que vão se favorecer mais do alongamento. E vão ter algumas pessoas com essas características físicas e funcionais que vão se beneficiar mais com o fortalecimento. Mas conta aí qual que é a tua opinião na primeira orientação, sem conhecer nenhum indivíduo, Gito. Sem conhecer nenhum indivíduo, eu diria, depende. Mas depende, quando a gente fala depende, é porque assim, o fortalecimento muscular ele é sempre importante, né? Aumento de capacidade física, melhora a nossa capacidade de encarar o nosso dia a dia. Um corpo mais forte, mais robusto nos traz isso. O alongamento, no entanto, ele ajuda na melhora da mobilidade, no alívio das tensões que a gente enfrenta ao longo do dia, na melhora da circulação sanguínea. Então, eles são importantes. Corporal, né? A percepção. Tem pessoas que têm uma baixa percepção corporal. O que eu quero dizer com isso? Botar o cara aqui sentado, inclinado aqui 3 horas, ele fica 3 horas inclinado, ele não dá bola para isso. Quando tu começa a perceber que existe um tensionamento nos músculos, uma posição e outra, o alongamento ele ajuda bastante nisso, aí ele começa a despertar um pouquinho mais sobre o corpo. E aí ele ajuda nessa correção também. Então o alongamento ele tem diversos benefícios? Tem. Fortalecimento? Também. O Jason falou ali um pouquinho dos benefícios do alongamento, na parte de circulação. Fortalecimento faz também? Sim. Quando a gente pensa no músculo, por que o músculo é vermelho? Porque onde tem a maior quantidade de sangue é nos músculos, né? Até tem uma curiosidade que eu acho muito bacana. Quando está desempenhando uma atividade com membros inferiores, uma corrida, um treino de força de membros inferiores, muitas vezes as pessoas ficam até tontas, né? Por que isso? Porque até 70%, 75% do volume sanguíneo está nas pernas, quando a gente está desempenhando uma atividade física. Os músculos são muito grandes, eles conseguem manter muito o sangue lá. E quando mantém esse sangue lá, às vezes pode faltar para o cérebro, dependendo da intensidade que faz. Então, é super importante a gente ter essa noção de que o músculo forte é mais sangue, mais oxigênio, mais nutriente, melhor fica essa coluna, né? Mais célulazinhas ela vai estar trocando aí ao longo do dia. E é interessante essa questão do alongamento também, que a gente não pensa, mas algumas posturas que a gente adota durante o sono, elas são posições de alongamento. E o alongamento mantido por longos períodos também pode sensibilizar a estrutura. Sim. Então, às vezes, um travesseiro muito baixo, que fica botando em tensão, em alongamento, a sua região cervical aqui, pode te sensibilizar e trazer dor. Um travesseiro muito alto, a mesma coisa. Um movimento torcido, né, que bota tensão no quadril, principalmente, pode sensibilizar a região. Então, é interessante a gente saber dosar as quantidades de alongamento, de fortalecimento, saber em que momento aplicar o fortalecimento e o alongamento. E uma coisa que vale a pena a gente lembrar também é que músculos muito alongados são fracos. São fracos. Né? Ou estão fracos. Estão né? fracos, exatamente. Né? Isso acontece com muita frequência na prática clínica. Aquele músculo está muito alongado, ele não tem força para sustentar. E aí a gente
Pode perder. A gente via isso lá no começo da faculdade, tinha o Kendall, né? Músculos, provas e funções. E aí ele falava disso, da fraqueza por estiramento. Então a gente falava daquela postura, né, mais corcundo, mais curvadinho, e aí o que acontece? Os músculos que estão atrás ali, presos na nossa escápula, né, nesses ossos aqui de trás das costas, eles ficam muito estirados e eles acabam perdendo a alavanca para a contração, então existe uma fraqueza por estiramento. No entanto, os peitorais que estão em encurtamento também têm a fraqueza por encurtamento. Então não é porque o músculo está curto ou alongado demais que ele vai ser forte ou fraco, né? Então muito alongado ele perde a alavanca e muito estirado ele perde a alavanca também. Quer ver uma coisa que é muito curiosa, né? Porque tu pega a maior parte das pessoas que tem dor nessa região torácica aqui da coluna, pegando esse gancho aí que a gente botou, essas pessoas estão aqui, ó, né? Ó, computador, leitura, né? Nosso campo de visão é para frente. Então a tendência de ter essa musculatura alongada é muito grande. E a maior parte das pessoas tem dor nessa região. Então, por que essa região tende a ser alongada? Por causa dos olhos, né? Nossas funções são todas para frente. Então eu digito para frente, eu corro para frente, eu dirijo para frente. Quase todas as nossas funções são para frente. Esse músculo está alongado, gera dor. Uma das coisas que mais alivia dor na torácica é alongar o peito, né? Então a gente alonga o peito, melhora a região torácica. Acho que isso é uma das causas mais frequentes, né? E isso acontece para diversas partes do nosso corpo. Já na lombar isso é mais incomum, né? Na lombar a gente já tem uma tendência um pouco maior de encurtamento muscular, né? Na musculatura da lombar, não quer dizer que é como tratamento de maneira geral. E a cervical também, né? Então as áreas de lordose, a gente tem a lordose cervical, a lordose lombar, são áreas de tensionamento e encurtamento. Então a gente tem lá na torácica uma região em estiramento e dolorida, e às vezes a gente vai ter uma em encurtamento na cervical também dolorida. E na lombar também. Falando de alongamento, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que vários pacientes me relatam isso. O paciente chega aqui e aí tá com dor nas costas, ele tem aquela sensação de enrijecimento, mas é um paciente que é extremamente fraco. Tu vê na avaliação que ele é extremamente fraco. O que acontece? Aí ele pega e fala assim, não, tu precisa melhorar o fortalecimento do teu corpo. Aí ele diz, tá doido, Luiz? Tá maluco? Cara, eu já sinto a musculatura toda dura, eu vou fazer musculação, vai endurecer mais ainda. E daí a gente tem que explicar que não, isso é contra-intuitivo que a gente chama, né? Ele não é o que parece ser. Porque quando tu começa a fortalecer, o que acontece? O indivíduo começa a ganhar força. E aquela contratura, ela tá ali porque normalmente o indivíduo não tem capacidade de fazer força. Eu gosto de dar muito exemplo do botijão de gás, ou de um saco de cimento. Tu pega um indivíduo ali que está relativamente sedentário, ou um indivíduo muito grande, se ele for carregar um saco de cimento hoje, como é que ele vai estar amanhã? Todo dolorido. E se ele for carregar depois da manhã? Todo dolorido. E depois de amanhã? Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais nem andar. Por quê? Porque muita carga para ele. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas começam a ficar tão fracas que o simples dia a dia começa a ficar uma carga extenuante para ele. Então, o sentar, levantar da cama, fazer um simples mercado, ele volta do mercado com muita dor nas costas. Por quê? Porque ele está fraco. Então, a gente tem que ganhar força para a gente desmanchar essa contratura. E aí, o paciente melhora. Então, mesmo com pacientes com musculatura enrijecida, o fortalecimento vai beneficiar esses caras. Não quer dizer que ele não vai fazer alongamento, mas o foco do tratamento dele é fortalecimento. Por quê? Porque essa contratura vem justamente de falta de capacidade para o dia a dia. Falta de força para exercer as pequenas coisas do dia a dia. Tem estudos que mostram que programas de fortalecimento muscular, eles reduzem em até 40% as dores crônicas de coluna. Então, confirmando aí o que o Luiz fala, que a maioria dos pacientes que tem dor nas costas é por uma falta de capacidade física. Então, essa exposição gradual, bem orientada, um profissional acompanhando, vai te trazer essa capacidade e vai fazer com que você consiga enfrentar melhor essa rotina, né? Porque o dia a dia nosso já é uma rotina que para algumas pessoas é mais do que elas podem suportar. Exatamente. Então é interessante trabalhar nesse sentido. Agora, trazendo a questão do alongamento,
A gente vê, às vezes, algumas pessoas que estão com uma ciática, né? Aquela dor que sai das costas e vai até lá no pé, e às vezes eles acham que se alongar pode melhorar. Então é interessante a gente entender que essas dores, que a gente chama de dores neuropáticas, que são as dores relacionadas e muitas vezes às hérnias de disco, compressão de raiz nervosa, tanto nos braços quanto para as pernas, o nervo, a raiz nervosa, ela já está sensibilizada. Quando você bota a região em estiramento, você sensibiliza ainda mais a região. Em alongamento, né? Exatamente. Tentar alongar aquilo que já está estirado. Exatamente. Então, um nervo ciático que está ali irritado, uma dor para o braço, né? Quando você alonga essa estrutura, você acaba irritando e sensibilizando ainda mais. Então, a gente vê bastante, não alonga quando está com dor ciática. Alongou, porque um dos testes irritativos que a gente faz, né, que é a elevação da perna reta, é justamente isso. A gente leva a perna em alongamento para ver se ele reproduz os sintomas. Então, às vezes, tem paciente que acaba se prejudicando. No entanto, alguns pacientes que têm estenose do canal vertebral, quando fazem essa posição, porque a sensação ainda é também dessa dor para as pernas, quando ele faz esse alongamento, alivia. Então é interessante a gente triar, estabelecer bem, entender o paciente, e a avaliação é que dita isso, para a gente saber se esse paciente pode ou não alongar, se o alongamento é ou não indicado naquele momento. Agora, tu não me perguntou se eu prefiro alongamento ou fortalecimento. Tu prefere alongamento ou fortalecimento? Eu sempre explico o seguinte, eu faço os dois. Não existe até hoje paciente que eu tenha atendido, isso eu falo para o paciente, né? O Jason, não posso dizer que ele está careca de saber, né? Porque quem está careca de saber, mas que os dois vão estar atuando de maneira conjunta, né? Algumas pessoas vão ter prioritariamente fortalecimento, algumas pessoas vão ter prioritariamente alongamento, mas é muito difícil pegar o mesmo indivíduo que precisa de alongamento, que tem uma boa flexibilidade, que ele não tem alguma região de compensação. Normalmente acontece, por exemplo, ele tem muita mobilidade em membros inferiores, né? Quadril, os músculos da frente, trás, dentro da perna ali. Normalmente esse indivíduo, com muita frequência, ele vai ter uma retração da lombar. Por quê? Porque a lombar, como a parte de baixo é muito instável, a lombar, ela tranca para tentar segurar e não se mexer tanto. Então esse indivíduo normalmente vai precisar de um trabalhozinho de flexibilidade na lombar. Os indivíduos que têm dor por encurtamento, normalmente são indivíduos mais fortes, né? Fisicamente são mais fortes. Esses indivíduos são mais fáceis de tratar, né, Jason? Esses indivíduos que são bem fortes, normalmente tu faz um pouquinho de alongamento, a flexibilidade, a resposta de flexibilidade do tecido é imediata. Já o fortalecimento, ele leva tempo, né? Para a gente ganhar força, a gente fala um período de 2 a 3 meses. Então, para o indivíduo começar, ele começa a sentir melhor 10, 15 dias depois, às vezes até na própria sessão, dependendo das técnicas que se usa, mas para ele ganhar força, a gente fala de um período aí de 2 a 3 meses. Então, leva tempo para o indivíduo que é fraco ganhar força, estabilizar a articulação e começar a se sentir melhor. Voltando, então, só frisando de novo, o paciente demora um pouquinho mais. Não quer dizer que ele não se sinta bem já no início, porque melhora de percepção corporal, o simples fazer circular mais sangue naquelas regiões que às vezes são em regiões hipomóveis, atentar ele para algumas posições, algumas ativações musculares, vai dar um resultado para ele imediato. Mas o ganho de força, ele leva de 2 a 3 meses. Lá no começo do podcast, o Luiz deu um spoiler ali que tem 2 tipos de pessoas, né? E ele acabou de dar uma pincelada sobre esses 2 tipos de pessoas. Então, tem pessoas que têm uma capacidade física maior, são mais robustos, mas eles são muito rígidos. Quando a gente fala em alongamento, a gente tem que também tirar essa coisa do só esticar, mas é que a coluna ela precisa de força e mobilidade, né? Então, quando a gente fala em alongamento, nós estamos conversando mais especificamente sobre trazer mobilidade ao tecido, seja o tecido muscular, seja o tecido articular. Então, pessoas que têm menos força, são mais flexíveis, elas se beneficiam mais com os programas de fortalecimento. Não quer dizer que algumas regiões que tentam estabilizar uma estrutura e perdem mobilidade não precisem ser também
alongadas e trabalhadas. E aqueles que são mais rígidos, as mobilidades e os alongamentos, eles já dão essa resposta. Quando o Luiz falou dessa resposta aguda do fortalecimento, que às vezes o paciente já sente na primeira sessão, é porque a gente está falando em ativação muscular. Então, o que acontece? Alguns músculos, eles nem sabem mais como contrair. Se eu pedir para vocês aí mexer a orelha, a grande maioria não mexe a orelha, porque a gente não sabe como ativar. E isso acontece em pacientes com dor lombar crônica. Tem até a síndrome do glúteo, amnésia glútea, né? A amnésia glútea, o paciente não sabe mais nem como contrair a região. Então, quando a gente dá um estímulo de contração, essa ativação muscular, às vezes já é suficiente, esse drive já é suficiente para fazer com que o paciente sinta menos dor e esse músculo fique mais ativo. Eu vou falar, o que o Geis começou a falar, me lembrei dos pacientes, né? Todo paciente acha que é encurtado. Todo. Tu pega um paciente que é extremamente flexível, aí tu vai levantar a perna, tu deitadinho lá, quando vai levantar a perna, o que é a média de um adulto? É 70 graus. Então tem paciente que levanta 90, 100 graus e diz que é encurtado. Não, é muito acima da média. E esse é apenas um dos grupos musculares, né? A gente tem que avaliar depois os que rodam para dentro, os que rodam para fora, os que levam a perna para trás. A gente tem que fazer uma avaliação de flexibilidade como um todo, não baseado em um único grupo muscular. Mas o paciente que é curto, ele sabe que é curto. Só que o paciente que é flexível, ele acha que é curto. Se eu for dar uma dica aí para a turma que está ouvindo, principal dica para saber se tu tem encurtamento ou não é se tu gosta de alongar. Porque quem gosta de alongar é uma pessoa que é flexível, né? Os pacientes chegam ali, eles falam assim, pô, tem uma flexibilidade boa. Eles dizem, não, mas é porque eu fiz yoga há muitos anos, porque eu faço pilates há muito tempo. Não, ele já prefere essas atividades porque ele tem uma boa flexibilidade, aquilo é prazeroso para ele. Já aquele cara que é mais brucutu, fortão, tu fala para ele, faz um alongamento. Ele é muito sofrido, ele não gosta de fazer alongamento, ele prefere fazer os exercícios de força. Aí ele vai fazer uma arte marcial, ele vai fazer um remo, ele vai fazer uma musculação funcional, crossfit, exercícios que envolvam um trabalho mais de carga. Né? A gente vê esses pacientes, como o Luiz disse, mais brucutu, e aí na musculação eles se dão muito bem. Aí eles dizem assim, não vou fazer pilates, porque pilates é muito leve, é muito tranquilo. Aí ele vai para a sessão de pilates e toma uma surra do pilates, porque ele está lutando contra o corpo dele, né? Não é só contra a resistência das molas, mas contra a resistência do próprio encurtamento muscular. Então as posturas, as posições adotadas durante as sessões de pilates, elas são extremamente desgastantes e pesadas para esse indivíduo mais encurtado. Então a aula acaba se tornando um verdadeiro desafio, muito mais desafiador às vezes do que o próprio treino da musculação, né? E eu acho que, então, aí para a gente caminhar para isso, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso. Então, os indivíduos mais fortes, eles vão tender a se beneficiar mais do alongamento. Porém, normalmente tem musculatura fraca no meio, né? Assim como eu falei do indivíduo que é super flexível, ele vai ter um travamento um pouquinho para cima, às vezes numa lombar, às vezes numa torácica. O indivíduo que é mais forte, ele também vai ter algumas fraquezas. E isso, durante a avaliação, a gente pega. Mas, de maneira geral, tu entra com ele lá com uns 2, 3 alongamentozinhos, ele melhora bem, né? Outra coisa que eu acho bem interessante a gente falar é a gente observar um pouco o nosso dia a dia, né? Quando a gente pega indivíduos aí que ficam muito tempo sentado, sendo ele flexível ou não, sendo ele muito forte ou não, quando o indivíduo fica muito tempo sentado, ele tem essa musculatura aqui, ó, da frente, da coxa, curta, né? Quando a gente está na posição em pé, essa região está esticada, ele vai ter essa região de tronco curta, por quê? Porque ele está em fechamento o tempo inteiro. Esses indivíduos passam mais tempo sentados, os alongamentos de abertura da região anterior geram um resultado positivo, né? Isso independente de ele ser forte ou dele ser fraco. Indivíduos que passam mais tempo em pé, os alongamentos da musculatura posterior vão ajudar mais. Eu trabalho mais no balcão, não, minha atividade é na rua, para cima e para baixo, não sei. Esse indivíduo ele vai ter uma tendência à retração da musculatura posterior. Por quê? Porque a lordosezinha, como o Jason falou ali, né? A lordose cervical, a lordose lombar, que ela fica em ativação o tempo inteiro. Esse indivíduo, ele se beneficia mais
Então, observar um pouquinho a posição em que tu fica a maior parte do tempo vai te ajudar lá em descobrir se o alongamento vai te beneficiar mais ou o fortalecimento vai te beneficiar mais. Vou trazer 3 mitos aqui, ó, pra gente, mitos comuns sobre alongamento e fortalecimento. Mito 1. Alongar todos os dias resolve qualquer dor? Não, né? Tem dor que piora. Tem dor que piora. Então a gente já desconstruiu, né, esse mito. A gente viu que algumas pessoas se beneficiam mais com alongamento, outras mais com fortalecimento, e a gente viu também que em algumas situações, as ciáticas especialmente, às vezes um alongamento ele pode piorar as dores. Então, e às vezes não precisa nem ser uma ciática, né? Se ele tem a causa, um alongamento, um desequilíbrio muscular, porque eu sempre digo, o músculo é igual uma roldanazinha, né? Então, se esse cara tá curto, o de trás tá longo. Se o de trás tá curto, o da frente tá longo. Isso aqui é mais incomum, né? Mas isso acontece bastante aí nas pernas e nos braços. Então, às vezes, se a gente tem um desequilíbrio muscular muito grande, por exemplo, pega lá um indivíduo, né? Ele tem essa musculatura aqui muito forte, essa aqui alongada. Aí ele vai lá e alonga mais essa daqui. Ferrou? Ele vai tender a ter mais dor. Então, o alongamento, com frequência, ele pode causar mais dor se não for bem indicado. Então, do que o Luiz está falando, vamos transferir isso para cá. O paciente chega com dor no dorso, aqui nas costas, e ele acha que o alongamento dessa região vai trazer conforto. Na verdade, essa musculatura está com dor por sofrimento, porque ela está num cabo de guerra com o peitoral. Então a gente faz o quê? Alonga peitoral, alonga a estrutura que é oposta a ela, e aí vai dar um alívio para as costas, porque essa musculatura para de sofrer. Quando o Luiz fala do punho, às vezes as epicondilites, que são as dores no cotovelo, é justamente isso. A epicondilite lateral, às vezes ela se dá em virtude de uma retração da musculatura que flexiona, dedos e punho. E aí, quando a gente estira mais, achando que vai aliviar essa dor, a gente pode estar dando um tiro no pé. A gente tem que alongar justamente a oposta para tirar o sofrimento dessa estrutura. É basicamente isso aí que foi dito. Puxando para o nosso podcast, várias vezes as epicondilites têm um fundo cervical, né? Exatamente. Olha, cansamos de pegar aqui pacientes com dor em epicôndilo, e aí o cara estava lá tratando epicôndilo há 2, 3 meses, a gente começa a tratar o quê? Cervical, o paciente melhora e ele fala assim, pô, que legal, tentei tanto tempo lá e não estava tendo resultado. Começa a tratar cervical. Sempre que a gente trata membros, né, seja membro superior, membro inferior, a gente sempre vai tratar a coluna junto. Por quê? Porque da coluna é onde sai a sensibilidade, né? Então, a abrangência da coluna, ela é para o corpo todo. Sempre. Por quê? Porque os nervinhos, quem nos leva a dor, sai da coluna. De 30% a 40% das dores em membros, seja nos braços ou nas pernas, eles têm uma origem ou uma correlação com a região cervical ou lombar. Então é interessante a gente entender que essas estruturas, a gente sempre fala da interdependência regional, então um segmento influenciando no outro. Então essa é uma das partes. Segundo o mito, fortalecer vai piorar a minha dor? Não, então a gente já desconstruiu isso também ao longo desse podcast, mostrando que não. Então, por exemplo, tem pacientes que chegam, dor nas costas, às vezes estou com uma dor nas costas, o que eu faço? Manda ele alongar o peitoral, já tem um alívio. Peço para ele fazer uma remada, que ele ativa essa musculatura e alivia a dor. Então, melhora o fluxo sanguíneo para a região, ativa a musculatura, bota em posição onde as alavancas favorecem mais aquele músculo e magicamente a dor desaparece com uma ativação e um alongamento. Então, fortalecer não piora a sua dor. Se a minha coluna dói, terceiro mito, devo evitar exercício de força? A gente já viu que o segredo está na exposição gradual. Então, nas fases mais agudas, a gente tem que respeitar isso um pouco mais e ir expondo esse paciente ao trabalho muscular. Já os pacientes com dores crônicas, a gente vê que a estrutura nunca está relacionada ou minimamente relacionada ao problema, e aí o exercício ele deve ser orientado, a gente encontrar a dose adequada, né? Volume, intensidade, a frequência. Uma coisa que é bem importante dentro disso, né, Jason, é lembrar que mesmo o indivíduo forte se beneficia do fortalecimento.
né? Porque ele vai, como a gente falou antes, ele vai ter algumas musculaturas que são fracas. Às vezes ele chega aqui, a gente passa um exercício similar ao que ele faz na academia e ele sai com alívio da dor. Por quê? Porque às vezes ele tem uma prática, a gente chama, na fisioterapia, a gente chama de atitude mal adaptada, né? Ele tem uma prática de fazer aquilo de um jeito que às vezes, se tu simples corrigir o gestual dele na musculação, melhora a dor, né? Então, às vezes tu corrige a dor de um cara forte fazendo fortalecimento, né? Isso acontece também, assim como pode ser para o alongamento. Acabaram os seus mitos aí? Acabaram, eram só 3 mitos. Uma coisa que eu acho bem importante também, a gente já falou isso em outro podcast, né? Indivíduo que não está se recuperando, que tem principalmente esses indivíduos que gostam do treino de flexibilidade, não vem se recuperando, coisa que a gente sempre presta atenção. Consumo proteico. Não interessa se o indivíduo come carne ou não. O que interessa é que ele tem que comer uma quantidade de proteína suficiente para o dia a dia. Isso a gente sempre avalia aqui. Por quê? Porque tem indivíduo que está comendo, às vezes, ali abaixo de 1 grama por quilo, é muito pouca proteína. Aí o corpo não tem jeito de ganhar força. Então, a gente tem que estar acompanhando, ele vai ter que estar comendo lá entre 1,3, 1,6, até um pouco mais, dependendo da orientação ali. E do nível de atividade dele, se é mais atleta ou não. Mas indivíduos, para ter ótimos resultados em ganho de força, tem que consumir em média 1,6 gramas de proteína por quilo. Então não adianta ele vir para cá ou ir para a academia se não está comendo isso. Até pode piorar o nível de inflamação e dor do indivíduo se ele não repõe esse músculo. Né? Exatamente. E por isso, né, nós temos aqui na Ideal Espaço Saúde a Giovana, a nossa nutricionista, e a gente faz o encaminhamento desses pacientes para a Giovana para fazer esses ajustes. Alguns pacientes eles têm dificuldade, os pacientes mais velhos, em adaptar com a proteína, então a Giovana consegue fazer essas adaptações, né? Uma proteína que seja de mais rápida absorção, mais fácil de digestão. Às vezes entrar com as enzimas digestivas, né? Porque a gente tem muito paciente que diz assim, não consigo comer, eu fico estufado. É porque faz mal para ele? É porque ele desacostumou de comer. Logicamente, a Nutri ela vai te ajudar no início com umas enzimas, vai refazer o teu sistema digestivo, vai fazer ele funcionar de novo, e em 3, 4, 5 meses o teu sistema digestivo está adaptado de novo a esse consumo, né? Então, isso é super importante. Não é simplesmente tentar colocar mais comida sozinho, porque a chance de dar errado é grande, né? Ainda mais indivíduos que já estão... Tem indivíduo que chega aqui e fala, não, eu como carne só umas 2, 3 vezes por semana. Quando eu digo carne, né, peixe, frango ou carne vermelha, qualquer tipo de carne. Eu como umas 3 vezes por semana. É pouco, né? A gente tem que comer 3 vezes por dia, né? O consumo proteico. Indivíduos veganos, mesma coisa. Consumo de proteína 3 vezes ao dia. O corpo precisa disso para ele ter uma resposta muscular e tecidual adequada, né? Não é só muscular, é tecidual. Então, não podemos pecar na ingestão de proteínas. E aí, quando a gente fala de exercício e exposição gradual, às vezes esse paciente ele precisa de exposição gradual à ingestão de proteína, né? Então vamos tentar botar isso pelo menos um ovo no café da manhã, né? E aí o paciente transformou aquilo num hábito. Vamos para o segundo passo. Vamos botar um pouquinho mais de carne no almoço. Aí ele conseguiu estabilizar aquilo, vamos botar isso lá na janta também. Porque se a gente faz uma mudança radical de hábito alimentar, não é sustentado. A gente vê isso no emagrecimento, a gente vê isso para ganho de massa muscular. Então, por isso que é importante profissionais que podem fazer essa assessoria. Né? Tanto um psicólogo ou nutricionista, a equipe de fisioterapia e do condicionamento físico, profissional de educação física, alinhando, né, os objetivos que a gente tem com esse paciente com a parte de alimentação. De maneira progressiva, com profissionais experientes, né? Acho que isso é o que vai fazer diferença para a gente ter um resultado. E que conversem a mesma língua, né? Porque às vezes tem linguagens diferentes ali, crenças, às vezes são crenças nem baseadas em ciência, mas tem algumas crenças
e essas crenças elas podem atrapalhar aí no processo de recuperação. Isso aí. Então, resumindo, a gente viu que tanto o alongamento, a mobilidade, quanto o fortalecimento são importantes para vocês. A gente viu que existem algumas características físicas que vão nortear se o fortalecimento ou o alongamento vão ter mais resultados, mas importante que o indivíduo mais robusto fortaleça e alongue ou trabalhe mobilidade, e os indivíduos mais fracos, né, com menos massa muscular, mais flexíveis, também trabalhem alongamentos de áreas específicas que estão com hipomobilidade e fortalecimento do corpo de forma geral. Isso aí. Então é isso. Hoje ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar no nosso podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde, destinado ao tratamento da coluna vertebral em cirurgia. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que está sofrendo com dor de coluna, tem dúvida se alonga ou fortalece, encaminha para ele, deixe seu like, nos acompanhe no YouTube, né? Ideal Espaço Saúde. E aí, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima.